Então, se você quer ter uma construção de riqueza, assim como que eu estou buscando, e se você quer ter sucesso em todos os seus projetos, em tudo aquilo que você se dispor a fazer, então assiste esse vídeo até o final. Fala galera, eu sou Ismael Santos e nesse vídeo eu vou passar para vocês 6 sacrifícios, 6 passos talvez que eu tenho aplicado na minha vida e que tem me levado a sucesso em tudo aquilo que eu tenho colocado na minha vida como projetos. Não são passos que eu apenas criei, né? Eu peguei esses passos em relação a pessoas que eu vi que têm esse estilo de vida, que usam esses sacrifícios aí como estilo de vida e que têm alcançado aquilo que elas querem alcançar, têm gerado riqueza seguindo esses passos. Mas por que eu decidi gravar esse vídeo? Eu comecei a ouvir algumas pessoas falando comigo em relação a sucesso, em relação à construção de riqueza e principalmente em relação a quem eu deveria ser, com que eu deveria trabalhar. Mas eu comecei a me questionar sobre aquilo que eu mesmo deveria fazer, aquilo que para mim seria esse sucesso, para mim seria o melhor para eu trabalhar ou algo assim. E nisso aconteceu algo na minha vida que foi, eu tive um encontro com Deus e nisso eu comecei a perceber aquilo que seria para mim um propósito, ou seja, o porquê que eu nasci, talvez, qual é o meu objetivo aqui nessa terra, qual é o meu objetivo nesse mundo, né? E eu comecei a entender qual seria esse meu propósito e nisso eu comecei então a trabalhar em cima disso. Eu comecei então a estudar pessoas que tinham ou têm um propósito parecido com o meu e eu comecei a filtrar algumas coisas que essas pessoas fizeram e eu comecei a tomar para mim como estilo de vida. E para as outras pessoas que eu tenho passado isso, tem feito toda a diferença na vida dessas pessoas. Assim como eu tenho me tornado uma pessoa melhor, essas pessoas que eu estou passando, esses passos, essas estratégias, esse estilo de vida que eu tenho aprendido e tenho aplicado na minha vida, tem transformado a vida de outras pessoas também. E é por isso que eu sei que se você seguir esses passos, se você realmente tiver esses sacrifícios como um estilo de vida, eu sei que você também terá muitos resultados, eu sei que você também vai conseguir gerar muita riqueza através disso, eu sei que você também vai conseguir ter sucesso em tudo que você se dispor a fazer. Então assiste esse vídeo até o final que vai valer a pena. E o primeiro ponto, o primeiro sacrifício é o conforto presente. A maioria das pessoas, eu escuto isso muito, eu acredito que você também, falam em relação a agora vai começar um novo ano, 2020 eu vou começar a ir mais pra academia, eu vou perder alguns quilos, vou ficar com um shape legal, né? Esse ano eu vou conquistar a casa que eu queria, vou conquistar aquele carro que eu tanto queria. E essas pessoas passam um ano e elas não conquistam isso, não realizam essa meta que elas têm, esse sonho que elas têm. E a maioria das vezes as pessoas não fazem isso, não conquistam isso, porque para você conquistar algo, você precisa pagar um preço agora, você precisa se abster de algumas coisas agora para conquistar algumas outras coisas lá na frente. E por conta de não querer pagar esse preço agora para colher esse fruto lá na frente, essas pessoas permanecem onde elas estão, porque é mais cômodo permanecer como elas estão do que sair da zona de conforto delas para alcançar uma coisa que aí ela mesma sabe que vai ser melhor para ela. Então, um dos primeiros pontos aí que mais fizeram uma diferença na minha vida foi entender o poder da ação. Ou seja, eu sair da minha zona de conforto e ir atrás daquilo que eu quero realizar. Ir atrás daquilo que eu quero conquistar na minha vida. E o segundo ponto é equilíbrio. Sacrifique o seu equilíbrio. Tem até a história de um jogador de basquete, né? O Kobe Bryant, ele durante muito tempo ele foi um dos melhores jogadores da NBA. Só que para ele ser um dos melhores jogadores, para ele chegar no nível que ele chegou, ele teve que sacrificar algo muito importante lá na frente, atrás, na verdade. Na frente, atrás. Ele teve que sacrificar algo muito importante no início da carreira dele, que foi o equilíbrio. Esse equilíbrio foi muito mais em relação aos treinos dele. Ele tinha um determinado horário para treinar, talvez 4, 5 horas por dia. Só que ele via que a maioria das pessoas eram muito melhores do que ele e tinham um treino muito mais intenso do que o dele. Então ele começou a treinar mais do que essas pessoas. E até o fim da carreira dele, ele continuou sendo um dos melhores do mundo porque ele sempre buscou estar treinando muito mais do que essas pessoas. Porque ele entendia que quanto mais ele treinava, melhor ele ficava. Então ele sacrificava esse equilíbrio de talvez treinar 8 horinhas por dia e dormir 8 horinhas por dia para
ser melhor do que as outras pessoas, para chegar num patamar muito maior do que onde ele estava. E por conta disso, ele se tornou um dos melhores campeões da liga. Então, é um fato indiscutível que se você sacrificar o seu equilíbrio, você vai ter muito mais resultado. Talvez você precise sacrificar algumas horas de sono para você concluir um projeto que você sabe que você vai colher os frutos lá na frente e que vai ser muito melhor do que talvez o lugar que você esteja hoje, esse que você vai alcançar, mesmo tendo que sacrificar algumas horas de sono. E o terceiro ponto, que eu acredito que tenha tudo a ver aí com o segundo, que é você sacrificar o seu equilíbrio, é você sacrificar a mediocridade. Como assim? Talvez você esteja em um ambiente que a maioria das pessoas tenha um Civic e você não se preocupa em ter talvez uma BMW, que é um carro bem melhor. Só que você não se preocupa em ter a mais, você quer permanecer como todo mundo. Se talvez todo mundo no seu emprego ali ganha um salário mínimo e pode fazer talvez alguma coisa a mais para ganhar mais, você se preocupa em estar apenas na média, você não quer ter algo melhor. Se a maioria das pessoas está aqui, normalmente você quer estar aqui e não ir além delas. E isso é a mediocridade. E eu tenho observado que a maioria das pessoas que alcançaram lugares muito importantes, que a maioria das pessoas que conseguiram verdadeiramente alcançar aquilo que eles tinham como sonho delas, eles sacrificaram essa mediocridade. Eles tinham a ambição de conquistar algo a mais. Eles não queriam estar no mesmo patamar ali do que todas as pessoas ou do que ele estava. E agora o quarto ponto, que eu acredito que seja um dos mais importantes desse vídeo, é um dos que vai virar uma chave muito importante na sua cabeça. E se você está assistindo esse vídeo até agora, dá o like já aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você quer saber um pouco mais, ter mais informações, talvez crescer um pouco mais nessas áreas, eu tenho falado algumas coisas também lá no meu Instagram, né? Eu vou começar a movimentar um pouco mais o meu Instagram. Eu confesso que tá um pouco parado lá. Então segue lá o meu Instagram, que é eu.ismaelsantos. E esse quarto ponto, que como eu falei é um dos mais importantes, talvez o segundo mais importante aqui desse vídeo, é um dos pontos também que a maioria das pessoas não gostam talvez muito de falar, porque é em relação a você deixar de ser querido. Isso que é realmente um sacrifício para você alcançar aquilo que você quer alcançar. Porque talvez você tenha um sonho, talvez você tenha uma meta que não é a maioria das pessoas que vão concordar com você, talvez seus próprios familiares não concordem. E eu estudando em relação à vida dessas pessoas de sucesso, pessoas que cresceram muito assim na vida, eu vi que a maioria das pessoas, principalmente os familiares delas, não apoiavam elas no início desse projeto delas. Algumas dessas pessoas, por exemplo, cresceram a partir das redes sociais e os familiares dela falavam: pô, você tá na frente do computador o dia inteiro, você acha que você vai ter algum futuro? Mas no início dessa jornada, a maioria das pessoas talvez não te apoie, a maioria das pessoas talvez não te estendam a mão quando você precise, e é algo que é natural, é algo que vai acontecer. Só que se você tem esse seu sonho de alcançar alguma determinada coisa, e você sabe que muitas pessoas, talvez mesmo seus familiares, não vão te apoiar 100%, só que é um sonho seu, é algo que vai ser realmente um sacrifício, porque você quer alcançar aquilo. E eu tenho um tio que ele fala uma frase que me marcou muito, que é assim: a vida é uma aventura e ninguém sai vivo dela, então se joga. Então mesmo que talvez você, para alcançar aquele determinado sonho, para ter algo que você quer tanto ter, você talvez sacrifique aí o desejo de ser querido, vale muito mais a pena do que você ser amado por todos e nunca conquistar aquilo que você tanto quer conquistar. E o quinto ponto é: sacrifique a sua fragilidade. E quando eu quero falar de sacrifique a sua fragilidade, é sacrificar aquilo que muitas vezes é algo que para você já é um limite. Muitas pessoas, por exemplo, para ir numa academia e ter um shape legal, essas pessoas treinam e às vezes elas acham que aquela força deles ali no meio do treino já acabou. Só que aí vem o personal e te motiva a ir mais, a ir além. Porque se você não quebra esse seu limite de fragilidade, você não alcança aquilo que você quer alcançar, você não chega tão longe quanto você poderia ir. É como, por exemplo, esse cenário que nós estivemos agora de pandemia, coronavírus e tudo mais. Muitas empresas entenderam que elas precisavam migrar para o lado digital, que é atuar mais na internet, nas redes sociais. E essas pessoas ou empresas talvez nunca tiveram nessa área, só que elas precisavam se adaptar, senão eles iam morrer no mercado.
E o sexto ponto, que é um dos mais importantes, se você ficou aqui até o final desse vídeo, que é um presente pra você, porque muitas pessoas, elas querem conquistar algumas coisas, só que essas pessoas querem que tudo isso aconteça da forma mais perfeita possível. Talvez essas pessoas queiram começar um projeto, mas tem que ser talvez um nível super avançado. E eu passei muito por isso, então é por isso que eu vou passar esse ponto pra você, que é: sacrifique o perfeccionismo. Se você não assistiu o primeiro vídeo desse canal, então acessa lá o meu canal, assiste o primeiro vídeo, que é o terceiro do canal, né, o meu primeiro vídeo, e você vai ver lá que não foi algo perfeito, não foi algo que foi talvez bem editado, mas eu entendi que eu precisava começar. E muitas pessoas, elas talvez deixam de realizar algumas coisas, deixam de alcançar algumas coisas na vida dela, porque ela quer começar da forma mais perfeita possível. Só que elas não entendem muitas vezes de que se elas não começarem da forma que elas estão, elas nunca vão chegar a lugar nenhum. Então, uma das coisas mais importantes que eu aprendi nessa jornada é: se você tem um sonho, comece agora. Da forma que você está e com o que você tem. Construa agora esse seu projeto, construa agora esse seu sucesso. Porque, repetindo aquela frase, a vida é uma aventura e ninguém sai vivo dela. Então, se joga. Então é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, se você chegou até aqui, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho lá. Inclusive, se esse vídeo fez sentido pra você, se alguma parte desse vídeo fez sentido pra você, deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. Então deixa aí talvez um tema que você queira ver aqui no canal também, que você queira que eu fale aqui também. E se você não me segue no Instagram ainda, acessa lá, eu.ismaelsantos, tá aqui também na descrição. E tamo junto, Brasil, e bora pro próximo.